Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, eu quero desejar boas-vindas para esse vídeo em que eu abordarei o tema de ferramentas do Google, como podemos ver neste slide. E na aula de hoje falaremos especificamente do tema Drive e Docs. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou aluno do IFTM, sou formando do técnico de manutenção e suporte informática. Eu faço o curso técnico com o ensino médio. Eu não programo em Python, que é a linguagem que a gente usa para interagir com Arduino, mas eu fiz estágio em programação na área de desenvolvimento de sites, focando na programação front-end. E o que é programação front-end? Programação front-end é a parte visual, né? É deixar o fundo do site azul, colocar uma imagem, deixar a imagem grande ou pequena. São esses detalhes que o programador front-end cuida. As linguagens que eu tive mais domínio, as linguagens que eu tenho mais domínio devido a esse estágio, é o HTML, CSS e JavaScript. A única linguagem de programação que tem aqui é o JavaScript. Porém, eu programo em PHP também, devido ao curso de manutenção e suporte informático. Deixa eu pegar o computador aqui, ó. Manutenção e suporte informático. Primeiramente, eu queria falar algumas coisas sobre as ferramentas do Google. E essas coisas são o porquê de usar essas ferramentas, esses serviços do Google. A primeira coisa que eu queria falar é que esses serviços, essas ferramentas, é de uso completo online. Então você não precisa instalar nada. Você faz tudo pelo navegador. E o que você terminar na sua máquina, você pode abrir em outra máquina. E essa máquina não precisa estar na sua casa, pode ser em outro estabelecimento. Por exemplo, eu começo o meu TCC aqui no meu quarto, na minha casa, no meu computador. E aí não deu tempo de eu terminar. Eu fecho o navegador, desligo meu computador e tenho que ir para a faculdade. E lá na escola barra faculdade, eu tenho um horário vago porque o professor faltou, o professor se atrasou, o professor realmente não vai porque está doente. E eu posso abrir o mesmo arquivo que eu estava alterando na minha casa, só que agora eu irei mexer com ele na minha escola, né? Outra coisa interessante sobre as ferramentas do Google é que você tem uma certa segurança quanto à perda de escritas. O que é isso? Por exemplo, eu estou escrevendo meu TCC, outro exemplo TCC, imagino que seja um documento comum entre as pessoas que se inscreveram. Caso vocês não saibam o que é TCC, é um documento que você tem que fazer no findar da sua faculdade, da sua graduação, né? E esse documento você seleciona um tema e você discute sobre esse tema. Ok, eu estou escrevendo meu TCC e no meio da escrita a energia caiu. E aí todos os dados que eu alterei é perdido devido ao fato da energia ter caído e eu não ter salvo. Esse perigo não acontece no mundo do Docs e de todas as ferramentas do Google. E o porquê disso? Porque toda vez que você altera um documento, algum documento, algum formulário, alguma coisa que você está mexendo numa ferramenta do Google, ele salva automaticamente, né? Então isso é uma grande vantagem para gente que anota muita coisa, para gente que trabalha muito com esse universo do método científico, né? Outro benefício é a conectividade entre suas ferramentas. O que isso significa? Significa que eu posso criar uma planilha e eu posso vincular ela com o meu documento, com o meu Docs. Por exemplo, eu posso fazer um formulário e as respostas desse formulário eu posso fazer com que caia dentro de uma planilha. Inclusive, esse vai ser o assunto da próxima aula. Na próxima aula eu vou afundar melhor nisso, nessa conectividade entre essas ferramentas que o Google proporciona. Bem, agora eu vou falar um pouco do que eu vou ensinar nessa aula sobre Google Drive e sobre o Google Doc.
Sobre o Google Drive, eu vou falar sobre a sua página principal, ou seja, a primeira impressão que você tem sobre o site. Eu vou falar como você faz para compartilhar documentos, né? Tem duas maneiras de você compartilhar documentos, caso você não saiba. Eu vou exemplificar isso para vocês mais tarde. E eu vou falar também sobre a criação de documentos, e não só sobre criação de documentos, mas também sobre criação de pastas para organizar o seu Google Drive. Para quem tem dúvida ainda do o que seria o Google Drive, imagino que todos vocês conheçam o que seja um pendrive, né? E imagina um pendrive virtual. O Google Drive nada mais é do que um pendrive virtual. Você faz seus arquivos, você deixa guardadinho lá. Só que esse pendrive você não precisa inserir em nenhuma máquina, né? Você só precisa ter acesso à internet. Aí você consegue pegar isso, você consegue colocar mais documentos no drive, que é o seu pendrive virtual. Você consegue pegar dados desse Google Drive, entendeu? Então ele funciona da mesma maneira que um pendrive. Sobre o Google Doc, para vocês que não sabem ainda o que é o Google Doc é o equivalente ao Word. Só que o Word é da empresa Microsoft e o Google Doc é da empresa Google. Sobre o Google Doc, sobre o que eu vou ensinar aqui, eu vou ensinar a formatação básica, ou seja, eu vou ensinar você a colocar uma margem que você quer, por exemplo, eu quero uma margem de 2 centímetros. Vou ensinar você a trocar a fonte, vou ensinar você a deixar a fonte negrita, essas coisas de formatação básica que é muito importante para seguir as normas da BNT. Uma coisa que eu queria deixar claro quanto às normas da BNT, eu não vou ensinar as normas da BNT, eu não vou falar, a margem da esquerda tem que ser 3 centímetros, a margem da direita tem que ser 2 centímetros, não vou falar isso. Mas eu vou lhe ensinar a deixar a margem em 3 centímetros, a deixar a margem em 2 centímetros, entendeu? Isso é um detalhe muito importante. Porém, caso vocês queiram, caso vocês achem interessante, eu posso trazer um documento trazendo essas normas da BNT, ok? É só mandar um e-mail para mim ou para a equipe Trem Mineiro e a gente vai disponibilizar isso para vocês. Bem, outro assunto sobre o Doc é que eu vou ensinar alguns atalhos para agilizar o seu rendimento quanto à criação deste arquivo. E para isso eu preciso fazer um tour pelo teclado. Tá vendo o tecladinho aqui? Bonitinho. Isso daqui é o mapa do teclado. Isso daqui é o modelo de teclado mais comum que a gente tem no dia a dia, né? A maioria dos computadores seguem esse modelo de teclado. E por que eu preciso fazer esse tour pelo teclado? Porque eu preciso te mostrar duas teclas que são essenciais para se realizar atalhos, que é o Ctrl, que fica no canto inferior esquerdo, e o Shift, que fica em cima do Ctrl. Isso na maioria dos teclados. Pode ter diferenciação de teclado para teclado. É igual, o teclado do notebook Dell pode ser diferente do notebook Lenovo. Então depende de marca a marca. Porém, normalmente eles seguem esse padrão. A não ser o notebook da Apple. Então se você está usando algum computador da Apple, sinto muito, mas os atalhos são diferentes. Claro que vai ter atalhos parecidos, vai ter atalhos iguais. Porém, os atalhos são um pouco diferentes. Mas isso eu vou ensinar também vocês a saberem como você descobre esse atalho, ok? Porém, sobre o assunto do teclado, as únicas teclas que eu peço que vocês sabem que vocês decorem o local é o Ctrl, que é esse CTRL, o famoso Ctrl, e o Shift. Ele vai estar escrito ou Shift ou ele vai estar com essa setinha para cima, tá? E outra coisa importante de falar é que o Shift que fica na região direita às vezes exercem funções diferentes que o Shift da esquerda. Então, todas as vezes que eu citar Shift nesse vídeo, eu estou me referindo ao Shift da região esquerda, ok? Bem, dado isso, vamos começar a matéria. E para começar, vamos falar de Drive. Essa daqui é a página principal do Drive. Nessa região, escrito Acesso Rápido, vai aparecer os arquivos que você ou alterou recentemente ou você altera com frequência.
No caso, aula 1, eu estou mexendo na aula 1. Por isso, ele se encontra aqui. Essas opções no menu lateral esquerdo, escrito prioridade e drives compartilhados, não aparecerão para vocês alunos, a não ser que vocês tenham um domínio comprado pela Google, que é o meu caso, que estou usando o drive da Equipe Trem Mineiro. Eu escolhi usar o drive da Equipe Trem Mineiro para dar aula para vocês, por primeiramente estimular um padrão, né? Porque depois vai ficar difícil de eu registrar as aulas se eu usar o meu drive. Mas só para vocês saberem como que é, aqui está o meu drive. E tá vendo que ele tem bem mais pastas. E aqui o menuzinho lateral. Se você for ver a diferença, do domínio comprado, ele tem esse prioridade e drives compartilhados. Já no menu lateral esquerdo de uma conta normal do Drive, ele não tem aquelas opções. O resto é tudo igual. Pois bem, vamos iniciar o estudo desse menu lateral aqui. Né? Nesse menu lateral vai ter a opção compartilhados comigo. O que é isso? Mais tarde eu vou ensinar para vocês como eu compartilho por meio do e-mail. Né? Eu adiciono, eu dou permissões para pessoas alterarem ou apenas ler, apenas comentar. Eu vou exemplificar melhor isso depois. E esses arquivos que foram compartilhados com a pessoa vai poder ser encontrados mais facilmente com a opção compartilhados comigo, ou seja, todo arquivo que alguma pessoa compartilhar com a minha pessoa vai estar aqui, certinho? Ok, vamos para a aba recentes agora. Nessa aba recentes vai ter meio que um histórico. Essa parte do Drive é meio que um histórico de acesso dos arquivos que estão no Drive, né? Por exemplo, o último arquivo que eu entrei desse Drive foi hoje e foi o aula 1, que é esse arquivo de slide, do Google Slide aqui, esse PowerPoint. Ontem, tá vendo? Teve a reunião e já foi lançado o vídeo a gravação da reunião, que posteriormente vamos, e se caso não foi lançado, posteriormente vamos lançar para vocês que não tiveram a oportunidade de ver depois. E tem todos os arquivos que eu mexi ontem, tá vendo? Tem os arquivos que eu nunca entrei. Então aqui mostra como se fosse o histórico do meu Drive. Com estrela. Isso daqui é uma opção legal do Drive, que tem como você favoritar seus arquivos. Então os arquivos que você acha mais importante, por exemplo, você coloca uma foto da família do seu Drive, você gosta de ver ela, ou você quer que ela seja favoritada, né? Você tem como favoritar, eu vou ensinar mais tarde como faz isso. E nessa aba com estrela, você vê os seus itens favoritados. No meu caso, eu favoritei a aula 1. Se a gente ver aqui, ó, tem estrelinha no canto superior esquerdo, ao lado do nome do arquivo. E tem a famosa lixeira. Essa lixeira vai funcionar da mesma maneira da lixeira do computador. Caso vocês não saibam, quando você exclui um arquivo, ele vai para a lixeira do computador. Ele não é excluído permanentemente. Caso você queira que esse arquivo seja excluído permanentemente, você tem que ir na lixeira e excluir ele. O Google Drive funciona da mesma maneira. Caso eu queira excluir algum arquivo, eu venho no meu Drive, aperto em excluir, por exemplo, roteiro da aula 1. Se eu querer excluir, eu venho aqui, vou em remover, mover para a lixeira, e agora está na lixeira. Porém, tem como eu restaurar esse arquivo. O que seria o restaurar? É eu tirar da lixeira e fazer com que ele fique como um arquivo normal. Aqui no caso não vai aparecer no acesso rápido, porque eu meio que excluí. Então o histórico de acesso que eu tenho ele foi meio que renovado. Eu sei que ele está no Aula Drive, Aula 1, porque foi a maneira que eu organizei. E aqui está o arquivo roteiro Aula 1 que eu restaurei. Bem, a nossa aula sobre a interface do Google por hoje fica por aqui.
Agradeço por ter assistido. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode comunicar com a gente tanto pelo e-mail institucional ou pelo grupo do WhatsApp, que estaremos prontos para auxiliá-los. Ok? Por hoje é isso. Até mais.